No interior da Rússia, uma bola de fogo irrompe quando um bombardeiro Tu-20 e 2 M3 atinge o solo. Derrubado por um míssil ucraniano, um avião de alerta antecipado russo, A-50 Mainstay, sofre o mesmo destino, transformado em pedaços de sucata por um ataque de míssil de longo alcance ucraniano. Uma instalação industrial em Briansk vira destroços após novo míssil ucraniano atingi-la. Você pode estar pensando que os avançados mísseis ocidentais High Mobility Artillery Rocket System, Storm Shadow Scalp, ou ATACMS, foram responsáveis por esses golpes, mas não foram. Ucranianos engenhosos reviveram o antigo sistema soviético S-200 e o estão usando para atacar aeronaves e instalações russas no interior da Rússia. A Ucrânia está usando antiguidades soviéticas para atacar a Rússia. Nas décadas de 1960 e 1970, o S-200, também conhecido pela designação da OTAN, Surface-to-Air 5 Gammon, era um dos sistemas de defesa aérea de longo alcance mais poderosos da União Soviética. Este sistema de mísseis superficiar foi projetado para proteger grandes áreas e instalações contra a ameaça de bombardeiros de alta altitude e longo alcance dos Estados Unidos da América, especialmente o B-52 Stratofortress. Os primeiros regimentos operacionais do S-200 foram implantados em 1966, com 18 locais e 342 lançadores em serviço até o final do ano. Até 1968, havia 40 locais, e até o final do ano seguinte, havia 60. Os números subiram para 1.100 lançadores no fim dos anos 70 e início dos anos 80, chegando a um pico de 130 locais. E 2.030 lançadores, até 1990, como uma das repúblicas socialistas soviéticas que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pelo menos 13 desses sistemas estavam estacionados na Ucrânia. E quando a Ucrânia conquistou a independência, em 1991, a nova nação os manteve. A versão original, o S-200A Angara com o V-865V21 ou V-860P5V21, um míssil introduzido em 1967, tinha um alcance de 99 milhas e um teto de 12 milhas e meia. O S-205, 5EGA atualizado com o 5-860P, 55-521P ou 5-528, 5 mísseis introduzidos. 3 anos depois, aumentaram o alcance para 257,5 km, e o teto para 1.6 km. Porém, com o míssil V-870, o alcance subiu para 273 km e 500 metros, e o teto para 25. Em 1973, os soviéticos introduziram uma versão de exportação, o S-205 e 5EGA-E com o 5-880 e 5-55 INT e 8E, míssil de ogiva de alto explosivo, com um alcance de 149 a 158 milhas e um teto de 25,4 milhas. Mais tarde, entre 1999 e 2002, a Polônia reformou o S-200-E para o S-200C. A Rússia, posteriormente, introduziu os sistemas de defesa de mísseis S-300 e S-400 e está no processo de lançamento do supostamente avançado S-500. Com exceção de poucas variantes do S-300 e S-400, o alcance do S-200 é consideravelmente maior que ambos. A maioria das variantes tem um alcance efetivo de apenas 40 a 100 milhas. O alcance de até 257,5 km ou mais é um dos 5 fatores que tornam o S-200 tão útil para a Ucrânia. O segundo é o tamanho da carga útil. Os S-200 usados pela Ucrânia utilizam o MDSIL-5N20 e 8E ou uma versão atualizada. Estima-se que a Ucrânia possuía centenas de mísseis originais em estoque quando a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022 e, embora nenhuma transferência tenha sido anunciada inicialmente, desde então, foi confirmado que a Polônia forneceu à Ucrânia um sistema S-200 Angara e 20 mísseis em 2023. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Polônia, que ainda opera sistemas soviéticos legados, já havia fornecido mísseis de defesa aérea SA-3 atualizados para Kiev.
O 5.5, 5 inch e 8, e tem mais de 10 metros e 68 centímetros de comprimento, um diâmetro de quase 76 centímetros e pesa 8 toneladas. Sua ogiva de fragmentação de alto explosivo pesa um total de 478 libras e contém 16 mil fragmentos de 2 gramas, 21 mil fragmentos de 3 gramas e meio e 200 libras de explosivos. Acionada por um fusível de proximidade por radar, a ogiva foi projetada para destruir alvos dentro de um cone de 120 graus a até 660 pés. E, com base nas evidências no campo de batalha e nos céus, continua sendo bastante eficaz. O míssil é lançado por 4 propulsores de foguete 5S-25 acoplados, alimentados por combustível sólido que queimam entre 3 e 5 segundos, gerando cerca de 160 toneladas de força. Após a queima dos propulsores, eles são liberados do míssil em pares e se soltam. A segunda etapa do míssil utiliza um motor de foguete sustentador, 5D67, alimentado por um propelente líquido altamente tóxico de 2 componentes. O primeiro é o combustível TG-02 Salmon, que é 50% xiladina e 50% trimetilamina. Isso é misturado com o agente oxidante AK-27P, que consiste em pelo menos 69,5% de ácido nítrico puro e 24,28% de tetróxido de dinitrogênio. A segunda etapa queima de 51 a 150 segundos. A terceira vantagem do míssil para a Ucrânia é sua altitude operacional. A variante 5528 e tem um alcance mínimo de engajamento de 11 milhas, e pode engajar alvos em altitudes de até 133.900 pés. Com uma altitude mínima de 298 metros, além de 38,6 quilômetros e acima de 1.006 metros em distâncias menores. Isso torna este míssil ideal para mirar em bombardeiros e aviões de reconhecimento russos de alta altitude, especialmente quando combinado com a quarta vantagem que ele oferece à Ucrânia. Sua velocidade-alvo varia entre Mach 0,29 ou 220 milhas por hora e Mach 3,5 ou 2.700 milhas por hora. Os ucranianos dizem que ele pode chegar a quase Mach 4. Isso significa que o míssil atinge seu alcance máximo de 222 /0,1 kg e 4 metros nauticas após apenas 215 segundos. Até mesmo sistemas ocidentais avançados como o Patriot dos Estados Unidos da América e o IRIS-T alemão lutam para rastrear e derrubar mísseis que viajam a essa velocidade, quanto mais os sistemas inferiores da Rússia. O 5528 pode ser antigo, mas é grande, rápido e muito destrutivo, capaz de engajar alvos aéreos ou terrestres em longo alcance e altitude. Isso indica que ele atua como um míssil balístico de longo alcance, o quinto benefício que o míssil oferece à Ucrânia. Durante a guerra, a ausência de mísseis balísticos de longo alcance tem sido uma falha notável e polêmica no arsenal ucraniano. O tipo de arma amplia muito a capacidade de defesa aérea da Ucrânia, permitindo atingir aviões russos bem atrás da linha de frente. Isso força a Rússia a lançar ataques aéreos de mais longe e a usar seu suprimento mais limitado de mísseis caros e de longo alcance para atacar alvos mais próximos das linhas de frente. Mísseis balísticos de longo alcance permitem que a Ucrânia atinja alvos como aeródromos e instalações de produção no interior da Rússia. É bem conhecido que os fornecedores ocidentais de ajuda militar à Ucrânia hesitaram inicialmente em fornecer mísseis de longo alcance, especialmente para ataques em território russo. Suas preocupações eram duplas. Algumas nações temiam esgotar seus suprimentos limitados. Esses mísseis geralmente não são baratos nem rápidos de produzir. Em segundo lugar, temiam uma retaliação russa. Moscou reiterou que fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance capazes de atingir o interior da Rússia era uma séria linha vermelha. Segundo eles, cruzar essa linha traria sérias consequências, como possíveis ataques aos países fornecedores ou o uso de armas nucleares na Ucrânia. Países como Estados Unidos da América, Reino Unido e França acabaram cedendo e forneceram à Ucrânia mísseis e sistemas de lançamento como High Mobility Artillery Rocket System, Storm Shadow e Scout, respectivamente.
A Ucrânia ainda espera que, sob o novo chanceler Friedrich Merz, a Alemanha eventualmente permita o fornecimento de seus mísseis Taurus de longo alcance. O governo do ex-chanceler Olaf Scholz hesitou, mas recusou. A Ucrânia usa os mísseis da OTAN há mais de 2 anos. Eles foram fornecidos com bons resultados, atingindo alvos cada vez mais profundos na Rússia em número crescente. Porém, não há quantidade suficiente disponível para causar danos catastróficos em larga escala. É por isso que os ucranianos empreendedores e industriais têm trabalhado arduamente no desenvolvimento de seus próprios mísseis balísticos de longo alcance. E tal tem sido o progresso deles que, em dezembro de 2024, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estabeleceu a meta de produzir 3.000 mísseis nacionais até o fim de 2025. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o arsenal da Ucrânia tinha somente um míssil desenvolvido internamente, com poucas centenas de unidades. Este é o míssil antinave Neptune, com alcance de até 305,4 metros e velocidade de até 560 mph. Este é o míssil que afundou o famoso navio almirante russo Moskva Cruiser, um ativo de 750 milhões, em 14 de abril de 2022. 3 anos depois, a Ucrânia revelou ao menos 4 novos sistemas que estão sendo desenvolvidos ou já são utilizados em combate. O primeiro é uma versão de longo alcance do Neptune, apelidado de Long Neptune, que está sendo atualizado para atingir alvos terrestres. O segundo, o Palianitsia, é um híbrido de foguete e drone, com um alcance estimado de cerca de 700 quilômetros. A maioria das outras especificações ainda são classificadas, mas sabe-se que passou por 18 meses de desenvolvimento, passou em todos os testes e atualmente está em produção em massa. O Peklo, que significa inferno em ucraniano, também foi revelado em dezembro de 2024 com alta classificação. É outro míssil de cruzeiro, com um alcance de cerca de 435 milhas, que, segundo relatos, também está atualmente em produção em massa. A última adição é a Ruta, nomeada em homenagem à planta Ru, símbolo profundamente enraizado na tradição ucraniana. Pouco se sabe sobre este míssil, exceto que está em fases finais de teste. Estima-se que tem alcance de até 186 milhas. Velocidade máxima de quase 500 mph e ogiva pesando cerca de 99 vezes 0,8 kg. Se os mísseis funcionarem como esperado, em 1 ano a Ucrânia terá um fluxo constante deles para punir os russos. Até então, o antigo S-200 e seus mísseis 5 e 28E são os mísseis balísticos mais eficazes e acessíveis para a Ucrânia, sendo chamado pela Forbes de arma de ataque profundo mais potente de Kiev. Antes da guerra, o S-200 era conhecido na Ucrânia por um incidente notório em outubro de 2001, quando um míssil desgarrado de uma das baterias derrubou um avião russo sobre o Mar Negro durante um exercício de fogo real. Neste momento, o sistema estava próximo, ou além de sua data de validade. Em 2010, relatou-se que a Ucrânia tinha apenas 4 baterias S-200 ativas e 12 locais inativos. O S-200 foi totalmente desativado na Ucrânia em 2013, mas desde o início da invasão, algumas, se não todas essas unidades, tiveram as teias de aranha removidas e retornaram ao serviço com um efeito cada vez mais devastador. Contudo, como veremos em breve, eles provavelmente receberam atualizações para se tornarem mísseis eficazes na guerra moderna. A localização das bases de mísseis é, como esperado, informação altamente secreta. A principal desvantagem do sistema S-200 é seu tamanho, pois não é um sistema móvel e deve ser instalado de forma praticamente permanente no local. Os soviéticos implantariam o sistema S-200 em baterias estáticas que normalmente compreendiam 6 lançadores de trilho único. Apoiado por radares de vigilância de longo alcance como o 5N60 e de busca e aquisição de alvos como o P-14 Talking, além de um radar de orientação de mísseis e outros elementos de suporte. Porém, em vídeos divulgados pela inteligência ucraniana, em maio de 2025, apenas os mísseis e lançadores eram visíveis. Não está claro se esses sistemas estão sendo usados de seus locais originais, reativados, instalados em novos locais ou modificados para uma versão móvel. Esse tipo de atualização é apenas especulação no momento.
Contudo, um componente do sistema original que certamente parece ter passado por uma melhoria significativa é o sistema de orientação. Os mísseis 5528 usam orientação inercial com atualizações por radiolink, mudando para orientação por radar semi-ativo na fase terminal. Para um direcionamento preciso de alvos terrestres, o míssil precisaria de modificações para acertar dentro de uma margem de erro circular ou usar sistema de posicionamento global. Isso o deixaria vulnerável aos avançados sistemas russos de interferência, sistema de posicionamento global e guerra eletrônica. Contudo, conforme um oficial de defesa ucraniano anônimo disse à zona de guerra, a Ucrânia recebeu ajuda de parceiros para atualizar o sistema de orientação do S-200. O míssil possui um bom sistema de manobra, sendo uma arma bastante moderna quando fornecido com a orientação adequada, acrescentou o oficial. Isso indica como a aquisição aprimorada de alvos e o direcionamento de mísseis estão sendo alcançados, possibilitando derrubar um alvo a grandes distâncias. Conforme sensores ou efetores ocidentais se tornam mais comuns na Ucrânia, o S-200 poderá receber sensores ainda mais avançados para a mira no futuro. Outra teoria sobre como os ucranianos estão obtendo desempenho do século XXI de uma máquina dos anos 70 vem de Trent Talenko, ex-editor de qualidade da Agência de Gestão de Contratos de Defesa dos Estados Unidos da América. Talenko, especialista no S-200, seu míssil 5V-20 e 8 subsistemas do Sistema de Defesa Aérea, sugere que técnicos ucranianos trocaram o radar do nariz do 5V-20 e 8 por um novo, possivelmente o do novo míssil superfície-superfície Grom-2. O Grom-2 é um foguete monoestágio de combustível sólido com alcance de 500 km 4 metros e radar de ondas milimétricas de correspondência de cena. Isso permitiria ao foguete alterar precisamente sua trajetória em alta velocidade rumo ao alvo. O 5528 tem espaço para o radar compacto do Grom-2. Talenko afirma que o tamanho é suficiente para acomodar um radar de ondas milimétricas e centenas de libras de explosivos. Independente do caso, os acertos ucranianos com os S-200 estão aumentando, tanto em termos dos ataques terrestres para os quais foi adaptado, quanto em seu uso original como mísseis superficiar. Os primeiros relatos de seu uso vieram da Rússia no verão de 2023. Os russos afirmaram que os MM-6 S-200 estavam sendo implantados para atacar alvos terrestres nas áreas traseiras russas, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Um vídeo desse período aparenta mostrar um míssil muito semelhante a um 555 Inch e 8 mergulhando quase verticalmente em um alvo na região de Bryansk, oeste da Rússia, fronteira com a Ucrânia. Outro vídeo da mesma época exibe o que aparenta ser um F-20 e 8 mergulhando verticalmente em um alvo. Uma serraria teria sido atingida no assentamento de Bitoshi, na região de Bryansk. Em 2023, houve relatos russos de ucranianos usando o S-200 para atacar a base aérea de Morozovsk, região de Rostov. Mídia ucraniana relatou tentativa de ataque à ponte de Kerch, que liga a Rússia à península da Crimeia, usando o sistema. Fontes russas alegam que suas defesas aéreas abateram ao menos um míssil ao norte da península de Taman, que faz fronteira com os mares de Azov, Negro e o Estreito de Kerch. Disse que os destroços do míssil interceptado caíram no mar de Azov. Independentemente de a ponte ter sido realmente atingida ou não, o incidente teria levado ao fechamento temporário da ponte de Kerch. O uso do S-200 em um ataque preciso sugere que seu sistema de orientação é moderno e provavelmente usa sistema de posicionamento global longe de ser obsoleto. Outro ataque confirmado 17 dias depois do Serraria. O ataque terminou com um 555 Inch e 8 mergulhando em Taganrog, cidade russa a 20 milhas da fronteira ucraniana e a 100 milhas da linha de frente. O ataque não atingiu alvos militares óbvios no quarteirão, mas aparentemente mirava a base aérea de Taganrog, localizada a noroeste da cidade. Na época, a Força Aérea Russa operava drones, aviões de carga e bombardeiros Tupolev Tu-90 e 5 a partir da extensa base. Atualmente, devido a este e outros ataques ucranianos próximos às linhas de frente, a Rússia tende a lançar suas aeronaves militares de pontos muito mais distantes dentro do seu vasto território.
Ainda assim, eles não estão seguros, especialmente com o S-200 em jogo. Em 14 de janeiro de 2024, uma bateria S-200, talvez a antiga bateria soviética, Dnipro derrubou um avião de radar de alerta antecipado Beriev A-50, da Força Aérea Russa, sobre o Mar de Azov, a cerca de 100 milhas da linha de frente. Na mesma operação, um posto de comando aéreo, IL-22, foi danificado além do reparo, mas pousou em um aeródromo próximo. No seu ataque mais notável, o S-200 derrubou um bombardeiro estratégico russo Tu-20 e 2 M3 em pleno voo sobre Stavropol Krai durante uma missão de combate na Rússia. Em 2018, a Rússia possuía apenas 60 desses e, posteriormente, focou sua produção principalmente no mais novo e avançado bombardeiro Tu-95. O Ministério da Defesa russo declarou que o Tu-20 e 2M caiu por falha técnica ao voltar de uma missão de combate. Um tripulante foi confirmado morto, outro está desaparecido, e um segundo bombardeiro que acompanhava o voo teria retornado após o incidente. Esta foi a primeira vez que um desses bombardeiros de retaliação foi relatado como perdido no ar desde o início da guerra. Antes de cair, canais de monitoramento do espaço aéreo ucraniano relataram que Truzis Tu-22S lançaram mísseis do Mar Negro, a oeste de Sevastopol, visando a área de Zatoka, em Odessa Oblast. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Ilya Yevlash, disse à Agence France Presse que o bombardeiro abatido também foi usado em ataques com mísseis em Dnipro e Kryvyi Rih, que deixaram 7 mortos, incluindo 2 crianças e 35 feridos. Este foi o avião que bombardeou Dnipro e Kryvyi Rih. Nós nos vingamos por nossas cidades e cidadãos, ela disse. Kirill Badenov, o chefe da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, ou Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, disse à British Broadcasting Corporation, Ucrânia, que a operação envolveu uma emboscada de uma semana em que as forças ucranianas esperaram o bombardeiro russo atingir o alcance desejado. Ele também informou que o bombardeiro estratégico foi atingido a mais de 307,4 quilômetros de distância, usando as mesmas táticas e meios empregados na derrubada anterior do A-50. Desde então, não surgiram novos relatos do uso do S-200 para abater aeronaves russas ou atingir alvos no interior da Rússia. A Ucrânia parece ter se apoiado em seus sistemas de defesa aérea ocidentais para derrubar drones e aviões, e fazendo uso de drones de longo alcance, High Mobility Artillery Rocket System e sombras de tempestade para atacar dentro da Rússia. Qual será o próximo alvo bem-sucedido? Talvez um Tu-95 ou algo mais suculento. Uma coisa é certa, até que a Ucrânia tenha estoque suficiente de novos mísseis balísticos, essa velha fera reformada é uma valiosa arma em seu arsenal. Você acha que a Ucrânia deve continuar dependendo do Ocidente para fornecer armas para sua defesa, ou deve focar mais em desenvolver sua própria indústria bélica, incluindo modernizar armamentos obsoletos, como o S-200? Ou ambos? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários e obrigado, como sempre, por assistir.